Oi, gente! Eu sou a Cíntia Pereira. Eu sou a Cíntia do Sul. Somos as Cíntias do Faltou Pitar. Uma preocupação muito séria que as mães têm, mães, pais, é se a criança vai ficar comendo de maneira saudável ou se vai comer muita besteira. Né? E aí depois as crianças estão grandes e acaba falando, meu filho vai ter que fazer uma dieta, descobrir que tem colesterol alto, não sei o que, né? E não sabe que lá da primeira infância, bem lá enquanto está saindo da amamentação, já deveria se preocupar com alguma coisa para que essa alimentação fosse mais bem sucedida. É verdade. Então o que nós vamos falar hoje é de 5 coisas que você deve se atentar para que a criança tenha uma alimentação saudável, mas sem muita frescura, sem muito estresse, mas de modo que ela não fique com os probleminhas que estão tão comuns, como colesterol alto, triglicérides e obesidade. A primeira coisa é, assim que a criança estiver saindo da fase do aleitamento, né, porque até lá por volta de 6 meses, 5 meses, dependendo da idade, a criança só amamenta mesmo no peito ou na mamadeira, se tiver algum problema com aleitamento materno. Nem água, né? Nem água não precisa. Mas aí depois dessa fase vem a fase da introdução de sólidos. Então a primeira dica é para quando você começar a introduzir alimentos sólidos, para dar preferência para a maior quantidade de coisas naturais possíveis. Papinhas de fruta natural e papinhas, primeiro começa com as de frutas e depois quando passar para salgadas, também com legumes, vegetais mais frescos possíveis e só eles. Né? A primeira coisa a criança não conhece outro sabor sem ser o leite. Então dá preferência para os alimentos naturais, né? Frutas e legumes, verduras, o que for utilizar, mas só essas coisas naturais, essas coisas orgânicas. Sim? A segunda coisa é não introduzir danoninho, biscoitos, né? Quando estiver introduzindo na alimentação sólida, não introduzir esses produtos industrializados com a alimentação sólida, que é o que você tinha. Os gostos são muito... O gosto da criança, ele ainda não existe, né? Na verdade ele não tem opções. Era só o leite. Então quando você coloca, por exemplo, uma fruta, a criança vai gostar ou não, né? Se dá a primeira vez, ela rejeita um pouquinho, às vezes não gosta, às vezes aceita bem. É porque ela tá começando a experimentar o sabor. Mas ela só conhece aquele gosto. Então pra gente que já tá acostumada a comer sal, açúcar, a gente às vezes acha que é uma coisa choquinha, né? Tá sem sal, ou tá sem açúcar, poxa, mas tá comendo fruta, nem gosto de fruta. O leite mesmo é super show. O leite materno é muito show. Se vocês nunca experimentaram o leite materno, ou mesmo fórmula, e colocar um pouquinho numa colher e tomar, você vai ver que quase não tem gosto de nada. Parece que pingou água no leite, né? Não tem gosto de nada. Não gosto muito, não. E aí, se você pegar coisas que tem açúcar mesmo, a gente falou, um danoninho e der no lugar de uma fruta, a criança, o açúcar é muito forte o gosto, né? Realmente muito marcante. Então, se você, ela só mama, aí você vai dar uma vez por dia uma frutinha. Se você ao invés da frutinha der um danoninho, ela não vai aceitar a fruta provavelmente. Por quê? Porque o gosto do danoninho é muito forte e aí ela se acostumou com o açúcar, vai aquela coisa extremamente doce. Né? E aí o que é choquinho, que é uma fruta, que tem açúcar também, né? Tem um docinho, mas em bem menos intensidade, ela já vai rejeitar. Tem produtos industrializados, inclusive, que já tem o glutamato monossódico e que ele é saborizador de alimentos, ele intensifica muito o sabor. Realça muito. E tem bebês que eu já vi, por exemplo, comendo fandango, né? E ali o sabor é muito forte mesmo. Se ela começar a gostar daquilo ali, é muito difícil depois pra você tirar aquilo ali da criança. Com certeza. Então, evitar, se você começou com as frutas, você evitar introduzir, intercalando, né? Porque ainda são poucos horários que a criança vai ter essas refeições fora o leite. Então, para dar prioridade para essas poucas refeições que sejam natural, né? Quanto mais natural, não introduza esses danoninhos, essas coisas. A terceira coisa, muito séria, é que açúcar vicia. O açúcar ele é marcantemente uma coisa que, além de ser gostoso, quando você acha agradável, mas ele realmente causa uma dependência. Então, no caso das crianças, pegando pelo gancho de que eu tenho visto muitos pais reclamando que seus filhos estão com diabetes, né? Muito novinhos ainda, mas com diabetes, triglicérides, colesterol e obesidade. Principalmente, né? Tem muita criança sobre isso. E assim, se tratando de adultos, tudo bem, você tem às vezes uma vida corrida e tudo, mas se tratando de bebês principalmente, que nós estamos falando de crianças pequenas, né? É muito difícil fazer dieta. Então, se você acostumar a criança, desde bebezinho, colocar para ela o que ela vai comer, evitando os açúcares, evitando a farinha branca, né? Evitando muito sal, tudo isso, ela vai se acostumar com o gosto da coisa natural e quando estiver mais velha, mesmo que ela coma esses alimentos, né, posteriormente, ela não vai ter problemas, em caso tenha um problema de saúde, você retirar isso, ela vai conseguir se alimentar bem. Então, se você porque, como você disse, né, tem muitas crianças pequenininhas já comendo fandangos. Tem também as mães que dão
para dar líquidos, dá um refrigerante. Não dê refrigerante. O refrigerante ele tem outros agravantes além do açúcar, ele descalcifica, né? Ele dá problemas de estômago, ele é muito sério por causa do ácido, né? Então não tem nenhum benefício para a criança. Ele não tem benefício para ninguém. Mas um adulto, ele já está... O açúcar, a farinha branca, isso já é prejudicial para o adulto. Agora imagina para a criança. E que ela fica o tempo todo, na maioria das vezes, deitada, bebês mesmo, sim, né? A primeira idade. É muito mais difícil para ela, né? Uma dieta, e se ela acostuma com aquele sabor, ela vai querer sempre, né? Sempre aquele sabor. Né? O que é mais gostoso, a criança rejeita o outro. Então é comum uma criança que comia fruta ou papinha, comia de tudo quando era bebezinho. E agora não come mais. Aí depois tem lá, sei lá, 4, 5 anos, fala assim, nossa, agora o menino não come nada. É porque já deu iogurte, já deu biscoito de chocolate, né, já deu esse tipo de coisa. Então ele se acostumou com esse gosto e ele substituiu. Eu não quero mais aquilo que é choquinho, eu quero o que é gostoso. Né? E o que é gostoso nem sempre é saudável. A quarta coisa é o que a gente acabou de falar na terceira, né? Que a dieta para criança ela é muito difícil. Se o adulto é complicado, para a criança mais ainda, porque ela não entende também que ela precisa fazer aquela dieta. Ela não vai entender. Ela vai entender como é uma restrição que o pai não quer deixar. É chato, tudo, né? Porque eu não posso. Então é muito mais complicado você fazer dieta para a criança. Por isso que não é bom introduzir, né, esses alimentos. Já é bom começar de uma forma mais saudável, né? Para ficar mais fácil para ela. A quinta dica, gente, é para evitar as paranoias. O que nós estamos falando aqui não é que você não pode dar de jeito para criança. Inclusive tem famílias que a alimentação não é muito boa e a pessoa não está se importando com isso, ela não se preocupa, ela não quer nada de muito natureba. Então é para evitar a paranoia. O que nós estamos falando aqui são dicas para que as crianças, à medida que vão crescendo, não desenvolvam problemas para depois passar por um médico e não falar assim, mas como é que eu vou fazer uma dieta no meu filho? Que pena, ele está diabético, que pena, está com colesterol alto, está gordinho e tal. Então assim, o ideal é a criança estar amamentando. Vai introduzir sólidos, pegue frutas. E aí vai ser uma mamada, depois metade de uma fruta, talvez 2 vezes por dia. E a maioria das vezes mamadas. Depois a fruta e também uma papinha de sal. Nesses intervalos, como eu estou dizendo, as porções são muito pequenas e ele mama muitas vezes. Então nesses intervalos não deem coisas que podem ser viciantes. Porque à medida que ele cresce, vai precisar de mais quando for pra escola, ele vai comer muita coisa durante muitas vezes ao dia. Principalmente quando ele tem contato com outras crianças e que ele vai ver aquela criança. Minha filha mesmo, por exemplo, com refrigerante, ela teve contato na escola, com 4 anos de idade. Agora, ver uma criança tomando e a outra não poder, entendeu? Então assim, você vai acabar dando. É por isso que tem que ser sem frescura mesmo, porque uma vez ou outra você pode dar. Agora, não introduzir para ser a alimentação da criança, né? E se a criança estiver habituada a ter uma alimentação mais saudável, ela automaticamente não aceita de bom gosto ou com frequência um tipo de alimento desse. Uma criança que está acostumada a tomar suco natural, comer fruta, tomar água, quando você dá um refrigerante, ela toma um susto, porque aquilo é bem agressivo, né? Tem gás, e muito açúcar, né? Então ela toma um choque mesmo. E aí, ela pode até tomar outras vezes, ela pode até se acostumar, mas ela não vai ter preferência pelo refrigerante. Né? Ela vai ter preferência por coisas que são mais leves, como uma água ou um suco mesmo. Então, as famílias que não se importam com isso, mas têm filhos pequenos e já se preocupando com isso, procurem pelo menos na primeira infância desenvolver uma alimentação mais saudável, porque quando a criança crescer, ela não precisar passar por uma restrição. Poupar trabalho, né? E não é só trabalho. Saúde mesmo, né, para criança. E quem é mais natureba, aí sim, vai fazer isso naturalmente, né, e não vai se importar. Mas o que a gente está frisando aqui, não é para ficar paranoico e nem estamos criticando as famílias que têm ou não, porque tem próprios pais que não gostam de frutas e legumes e falam, eu não vou dar isso pro meu filho. Tudo bem, se na sua dieta da sua casa você não vai consumir isso. Vai ser só o filho que vai consumir, a família toda não. Mas quando a criança sai da fase da amamentação e ela passa para a introdução dos sólidos, a comida ela é diferente para a criança. Então nesse período é a hora de você manter para ela um hábito alimentar, né? Que ela não vá se habituar tanto com gorduras, açúcares, sal, enfim, né? E aí depois evita-se maiores problemas pra frente, porque provavelmente ela não vai desenvolver nenhuma dessas comorbidades que a gente falou pra precisar de uma dieta, precisar emagrecer, coisa do tipo. Né? Então essas foram as dicas para que vocês tenham aí tudo de bom com o filho de vocês à medida que vão crescendo. Lembrando que nós não somos nutricionistas, é só dicas mesmo de experiências. Dicas de mãe. Experiências como mãe, né? Nós estamos passando para vocês. Se gostou do vídeo,
clica no gostei, compartilhe com seus amigos. Ativa o sininho para receber as notificações. É só. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu tenho mania de fazer assim antes disso, deixa eu falar.